Oi galera, tudo bem? A gente hoje vem conversar sobre um tema bem legal dentro da estética, micropigmentação. Como que será que funciona essa ideia de pegar um pigmento e colocar de vez dentro da pele? Região dos olhos, sobrancelha, lábios? Como que será que é isso? Como que funciona, técnicas, indicações, recursos? O Descomplique de hoje vai deixar isso bem mais claro para você. É isso aí, galera. A ideia hoje então é falar de pigmento, inserção dele na pele e uso de agulhas para isso. Não é de hoje que a sociedade como um todo já vem pensando em deixar pigmentos de forma definitiva na pele, certo? Ao longo da história a gente viu que os egípcios fizeram isso, evoluiu-se para tatuagem, só que hoje a proposta é um pouquinho diferente. Na finalidade estética é pegar um pigmento e ressaltar alguns adornos faciais, como por exemplo, o design das sobrancelhas, os lábios, a marca dos olhos e indo até além, o que é chamado de micropigmentação paramédica, inserindo também pigmento para simulação de fios de cabelo, delineamento da auréola mamária, camuflar alguns tipos de irregularidade. Como será que isso acontece? Os pigmentos utilizados pelo pessoal da micropigmentação hoje se dividem em duas classes. Ou ele é um pigmento inorgânico, ou ele é um pigmento orgânico. O pigmento inorgânico ele tem de fundo alguns metais, como por exemplo o dióxido de titânio. Observa-se que as cores são um pouquinho mais amenas, fraquinhas, não tão vibrantes, com tons, que é a característica dos pigmentos orgânicos. Galera, pigmento orgânico é muito utilizado também na tatuagem. Então quer dizer que na tatuagem eu utilizo até um pigmento que pode ser também utilizado na micropigmentação? Então olha o cuidado que você tem que ter aí do outro lado para não fazer nada de errado, porque a gente sabe que a tatuagem não sai, certo? E se você fizer uma micropigmentação errada, vai também ser uma problemática grande. Então agora que a gente já entendeu que existem dois tipos de pigmento, é fundamental entender a temperatura destes pigmentos e também da melanina da pele. Como que funciona essa história de temperatura? Da seguinte maneira, as cores mais intensas, as cores quentes, elas são tidas como melaninas claras, pigmentos quentes. Aquelas que são escuras são tidas como pigmentos frios. Então uma pessoa que é bem branquinha, ela é uma pessoa que tem uma melanina clara, uma melanina quente. E a pessoa que tem a pele mais escura, ela tem uma melanina então escura e fria. Quando você trabalha com os pigmentos, eu preciso também balancear, porque existe o tom da pele e o tom do pigmento, e os dois vão ter que casar. A temperatura deles sempre vai ter que ser homogênea. Então, pelo amor de Deus, galera, balancear a temperatura é você deixar homogênea pigmento e pele. Se um dia alguém falar para você, você tem que esquentar esse pigmento, não vai me perguntar se é no banho-maria ou se é no micro-ondas, tudo bem? É no ajuste da cor. E não lá colocando ele para aquecer em 30 segundinhos, um banho-maria, não é nada disso, tem nada a ver. Cor. Por isso que a gente abre um precedente tão importante para se trabalhar, que é a chamada colorimetria. Na colorimetria é que você vai dar todos esses ajustes com relação a qual é a cor da pele, qual é a cor do fio que você quer que fique sobre essa pele, como que elas vão contrabalancear. Por quê? Cor da pele e pigmento, eles não vão fazer reação química, galera. O que eles vão ter é uma ação óptica. Vai balancear um claro com um escuro, o que opticamente vai resultar da junção dos dois é a captação de cor. Então, vamos lembrar que algumas cores elas são opostas e se neutralizam. Por exemplo, o azul e o vermelho. No meio termo ocorre a neutralização. Por isso você precisa estudar bastante a estrela de cores. Ela que vai te falar qual é a cor resultante na combinação dessas duas ações. Então vamos lá, galera. Eu já entendi que eu preciso saber qual é a altura desse pigmento, entender como que funciona a colorimetria para saber a resultante e agora é fundamental entender como que esse pigmento vai ficar na pele. Vocês já pararam para pensar? Porque vamos pensar mais fundo ainda. Eu venho com uma agulha, coloco um pigmento, oxe, por que ele vai ficar lá? O
que garante no meu metabolismo fisiológico que esse pigmento, ó, não vai simplesmente andar ao acaso. É o nosso sistema de defesa. Vai ter uma célulazinha lá que vai trabalhar, vai fazer uma coisa que, ó, anota aí, galera. Atividade fagocitária. O que é uma atividade fagocitária, então? Não sei! A célula, que é o macrófago, vai reconhecer esse pigmento como um ser estranho do nosso organismo. Então, o ser estranho está aqui. O que vai acontecer com o macrófago? Ele vê que é um ser estranho, vai até esse ser estranho e ele fagocita. Ele engloba essa substância. Só que esse pigmento não é muito digestivo para esse nosso macrófago. Ele acaba matando o macrófago e fica lá paradinho onde estava. Vem o próximo macrófago, repete a etapa. Morre também. Isso vai acontecendo sequencialmente, até esse pigmento ele realmente fazer parte do sistema. Ele fica meio que englobado naquela região. O que pode acontecer são algumas falhas dentro da micropigmentação, que é a chamada de expansão ou a migração. O que seria uma expansão? Quando você insere esse pigmento, ele pode sair um pouquinho da região que ele foi colocado pela agulha. Obviamente, galera, que eu tô falando de sair um pouquinho, até aí é aceitável essa migração acontecer pela movimentação do nosso macrófago, mas muito migrando, ele vai sair das bordas do desenho. Isso não é legal. Principalmente se você utilizou uma técnica chamada de fio a fio, onde a ideia era fazer uma linha fininha, certinha, simulando um pelo da sobrancelha. Se começa a ter muita expansão, ela vai ficar toda num borrado. Você perde toda essa característica. Outra coisa que pode acontecer é essa migração. A migração não é algo legal. Por quê? Esse pigmento acabou encontrando algum vasinho para fugir e às vezes o que você colocou aqui na sobrancelha veio parar na lateral dos olhos, o que você implantou nos olhos desceu pela lacrimal e você ficou todo no final das contas borrado. Acho que não é essa a proposta não, né? É ficar mais belo. São erros de conduta e desvio de técnica. Você aí do outro lado, profissional micropigmentador, tem que estar bem atento, porque isso não deve acontecer. Óbvio que não adianta você saber como inserir, entender de cor, entender de todos esses detalhes importantes se você não souber fazer um bom projeto. Pessoal, o desenho. Já pensou uma sobrancelha toda torta? Um lábio tá alto, outro lado tá baixo, fica meio que distorcido. Então, todo bom projeto de micropigmentação, ele começa, na verdade, com um bom desenho. Pratique! Não é assim tão simples. Você precisa entender de harmonização facial, precisa entender até um pouquinho do que a gente chama de sequência de Fibonacci, ou seja, aquele número perfeito. Entender qual é a altura de uma sobrancelha, a proporção de começo, meio e fim, a altura e proporção do lábio superior com relação ao inferior. Todos esses elementos vão favorecer, porque não basta saber implementar pigmento. Se o desenho não for bom, vai ficar feio, vai ficar esquisito. Hoje a micropigmentação ela acabou tendo uma ampliação de área muito significativa, que é a chamada área paramédica, na qual você não pensa só no pé, na inserção favorecendo uma sobrancelha. Óbvio que a sobrancelha é importante no rosto, pessoal. Com certeza, ó. Dá uma olhada nessa personalidade aqui. Com sobrancelha e sem sobrancelha. Fez diferença, não fez? E se foi uma pessoa que sofreu uma queimadura e perdeu a área da sobrancelha? Os pelos não estão mais lá, pararam de nascer. Não seria muito bom conseguir simular toda essa sobrancelha novamente na pele de um queimado, de uma pessoa que sofreu um trauma e que parou de produzir pelos? A área paramédica, então, ela vem nessa ideia de tentar devolver a normalidade do tecido. Não só pensando na área da face, no cabelo. Então você, às vezes careca aí do outro lado, que ainda está esperançoso, olha, se você já perdeu o folículo piloso, não fica muito esperançoso não dele nascer, mas fique bem esperançoso de você conseguir camuflar isso com a micropigmentação, que pode também ser uma ação até mais nobre.
Existem trabalhos muito bonitos que são efetuados, eu trabalho com alguns grupos de micropigmentadoras que o fazem, no desenho da mama, da areola mamária de pacientes que passaram com mastectomia, seja ela parcial, seja ela total, na reconstrução desse desenho. Isso é algo que está dentro da nossa finalidade estética e vai trazer muito bem. Inclusive, vale lembrar, galera, que a Organização Mundial de Saúde diz que o nosso bem-estar ele tem que ser físico e emocional. Então a gente vai estar trabalhando isso nessa proposta. Vocês não imaginam a felicidade de uma mulher quando ela vê que ela foi mutilada, obviamente pelo problema do câncer, mas ela vê essa reconstrução da mama, ela vê de volta a auréola nascendo, vê a parte circular. Então é um trabalho muito bonito que vocês podem realizar. O programa de hoje não tem pretensão nenhuma em lhe ensinar a fazer uma micropigmentação. Muito pelo contrário, ele está aqui para descomplicar um pouquinho essa área para você, trazer mais conhecimento. Se você deseja ser um bom micropigmentador, invista no seu curso de capacitação. Aprenda as várias técnicas para isso. Tudo bem?